Bem-vinda, Mulher em Missão, que alegria tê-la conosco hoje. Antes de começarmos, convido você a compartilhar no chat de onde você está se conectando. A partir de agora, estaremos compartilhando em inglês. Então, por favor, selecione o canal de interpretação para ouvir o webinar em português. Eu sou Marilena Tillinghast e vou estar aqui com vocês. Bem-vindos a este webinar. Outra vez mais, bem-vindos a esse webinar chamado Mulheres em Visão. Quero ver se já as pessoas estão se conectando, se estão falando de onde estão. De onde estão? Eu sou Maria Helena e eu estou na cidade do Panamá. Sou a moderadora. E aqui vamos ver da onde vocês estão. Aqui, Panamenha foi a primeira que chegou. Daqui também cumprimenta da Colômbia, Porto Rico, também do Peru, da Venezuela. Também temos do Brasil também, Eliamar do Brasil, também de Guatemala e também Equador, Estados Unidos. Tem muitas pessoas de diferentes países que também estão aqui nos acompanhando nessa tarde. A verdade é que ontem foi um excelente dia. Tivemos a Shoa Chan, que é o vice-presidente global de movimentos globais e igreja. Estou compartilhando, falando a respeito de como nós, as mulheres, podemos trabalhar em conjunto com os homens e vendo que Deus nos dá visões e talentos especiais. Não é competência, podemos fazer junto. Também tivemos a nossa querida Cristina, quem não conhece, ela é uma conselheira e esteve falando um tema muito especial com respeito a como nós, mulheres em visão, também podemos que colocar atenção às nossas emoções. Lembro também de uma frase que ela falou, que se nós não temos uma boa saúde emocional, não podemos dizer que temos uma boa saúde espiritual. Ontem foi um tremendo dia e hoje não fica para trás. Temos dois speakers, Cláudia Cano, da Colômbia, que logo vou apresentar aqui, para que vocês possam conhecê-la. E também outra, mais adiante, vai falar com os temas que vocês vai ser de muita edificação para a sua vida. E também agradecemos a Deus por cada uma de vocês que está se conectando nessa tarde de hoje. Então, nesse momento, eu quero também animar que vocês, das duas conferências, vamos estar vendo se você tem alguma pergunta. Sinta-se com liberdade de escrever essas perguntas aqui na área de comentários, porque logo vamos ter no final de ambas. Já no final de ambas, vou ter ambas oradoras, onde vocês vão fazer perguntas e ela vai estar respondendo essas inquietudes que podem estar surgindo. Bom, nesse momento, é uma honra para mim apresentar a vocês a nossa primeira palestrante. Ela é licenciada em Teologia pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Teológicos, está titulada e certificada como coach de vida pela Universidade Ibero-Americana de Liderança e Vida. É conferencista internacional nos temas de liderança e família. Faz 30 anos, com seu esposo, fundaram centros de formação e liderança conhecidos como Senfor, em Etióquia, e Chocó, na Colômbia. Também da Federação Antioquia Chocó, a Igreja Centro Cristiana, a Grande Comissão em Poblado. Casada faz 44 anos com Pablo Cano, tem 2 filhas casadas e 3 netos. E, na atualidade, moram em Medellín. Assim que vamos dar a bem-vinda à nossa primeira palestrante, Claudinez Silva Ortiz. Cláudia, muito obrigada. Mária, que prazer cumprimentar e calma, uma das mulheres que aceitaram essa linda bênção. No final desse mês de março,
fez da mulher, onde nós podemos perfeitamente seguir perfeccionando, aperfeiçoando com toda classe de confusão a nosso papel, nosso chamado, e esse maravilhoso que Deus nos dá e nos oferece. E também nessa semana maior, onde nós lembramos, comemoramos e celebramos essa salvação tão grande que nós recebemos do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, para que esse tempo, esse ensinamento nos anime a cada uma a seguir adiante nesse chamado maravilhoso que o Senhor nos tem dado. E quero fazer um ênfase nessa palavra, o chamado que o Senhor a ti e a você, que faz tantos anos não deu um chamado que é irrevogável, implica cumprir essa missão. Que bom homem, que o movimento da igreja, que a nível de Latinoamérica e Caribe, mulheres em visão. Somos missioneiras, temos uma mensagem que compartilhar. Independentemente da temporada que nós estamos, temos uma missão que cumprir. Que privilégio saber que podemos ser usadas para servir ao Senhor e para influenciar esse lugar e esse ambiente onde nós vivemos. Acho que nosso amado Senhor e a sua mensagem segue sendo profundamente vigentes e segue sendo as respostas. Por isso, o tema que me corresponde se chama assim: Mulher que faz discípulos saudáveis até a quarta geração. Que tremenda bênção que você e eu somos essas mulheres com esse chamado. É um privilégio ser um número de homens e mulheres que estão ajudando no cumprimento da grande comissão nessa geração. Mais adiante, eu trato de ampliar um pouco, coloco em parênteses homens e mulheres. É um chamado pessoal que nós temos recebido, é um chamado a seguir ajudando o cumprimento da grande comissão nessa geração, na temporada de vida que nós estamos, já seja que estejamos mais jovens, não tão jovens, que já tenhamos sogras, avós, já tenhamos essa temporada tão real e tão próxima a nós. É emocionante poder entender que no meio dela podemos seguir ajudando a cumprir a grande comissão. Imaginem o propósito que isso traz nas nossas vidas. Que saudável é abraçar essa missão que temos recebido diretamente de Jesus, porque como mulheres aí onde estamos chamadas a seguir fazendo o que o Senhor Jesus nos ensinou que nós fizéssemos. Por isso, vamos lembrar essa grande comissão que está em Mateus 28:19, e que vocês lembram que acho que é uma das primeiras que nós aprendemos como começamos o nosso processo e do discipulado e como chega nas nossas vidas essa grande comissão como resultado de muitas pessoas que obediência, bautizaram e ensinaram o que Jesus ensinou. Não sei se você lembra a essa pessoa que faz tantos anos. No meu caso, faz 48 anos, fui discipulada por uma mulher que me ensinou as verdades extraordinárias. É emocionante para mim como o Senhor foi enfocando e convidando a fazer parte da grande comissão nessa geração. Cada uma de nós temos pessoas que nos têm ensinado, que nos têm discipulado, e por isso nosso tema tem que ver com nós seguir sendo essas mulheres que também somos disciplina, que fazemos discípulo, que ensinamos a outra para que essas outras ensinem a outras e, e assim seja uma mensagem geracional e que fazer exatamente a mesma coisa, seguir influenciando a outras mulheres. Quero passar a contar um pouco da minha história.
Se você quer, pode colocar a minha tela, por favor, para que possamos conversar e poder contar um pouco do porquê é tão apaixonante, no meu caso, o discipulado. Como mencionei anteriormente, fui discipulada faz muitos anos, sendo muito jovem. Desse momento é muito amplo. Me fizeram um desafio, porque de seguir, e eu lembro a primeira vez que me ensinaram a compartilhar as 4 leis, e depois, como estão na faculdade, me apresentaram essas pessoas depois da reunião e me falou: Cláudia, agora você vai a discipular, vai a compartilhar, vai exatamente para esse então já estava fazendo e uso de capacitação e todo o material, que é interessante, e lembro como estavam vestidas, e o mais curioso é que estavam, eu lembro como se fosse ontem, estava muito nervosa, mas que emocionante, minha primeira discípula recebeu a mensagem de segurança. Me senti absolutamente feliz e com um desejo que chegasse na próxima semana para cumprir. Então, até agora, tenho aprendido que o discipulado é o segredo e a chave para que a nossa mensagem seja transcendida. O Senhor nos convidou para ser discípulos, discípulos de Jesus, não ser discípulos nossos, e no meio disso chamar a seguir. Quando nós nos casamos, fazem 44 anos, e desde então saímos da cidade do Bogotá e começamos a ser discípulos, a estabelecer igrejas, a estabelecer células, a capacitar e a animar a que também eles fizessem a mesma coisa. Esse chamado para as mulheres é muito claro, e desde jovem até mulheres recém-casadas, adultas, senhoras já adultas, e tomamos a decisão de ensinar a fazer discípulos. É ver como as gerações se multiplicaram, como algumas dessas mulheres discípulas hoje estão com seus esposos frente a países, frente a movimentos, e também e ainda permanecem no tempo, já com os anos, seguir vendo com as suas células e como os seus discípulos seguem multiplicando, multiplicando, é um discipulado de gerações. E você e eu temos que aprender, porque o Senhor nos dá amor para que a gente faça isso. E agora eu quero ver o respaldo de como as mulheres, junto com os discípulos, foram também discípulos deles. Assim, ainda que não foram chamados assim no Evangelho, essas mulheres tinham as características de ser evangelistas, também como Mateus, como Marcos, eles nomeiam as duas, a fazer ênfase nas duas características que aí está aparecendo as partes da escritura que eu gostaria que você se pode abrir na Bíblia, essa escritura, e eu quero ler especificamente a parte que está em Mateus 27, 55 e 56. Disse assim a escritura: estavam ali muitas mulheres. Vamos lembrar que nós estamos no momento da crucificação, quando Jesus já está morrendo, quando já passou esse terrível momento que ele decidiu deixar de viver. Mateus fala que esse grupo de mulheres, as quais haviam seguido a Jesus desde Galileu, segue, entre as quais estava Maria Madalena e a mãe. Quero ressaltar as duas características
que Mateus ressaltou nesse grupo de mulheres estavam vendo a crucificação de Jesus. Que vejam que essas mulheres seguiam a Jesus para servir. Exatamente as mesmas características que ele pediu aos discípulos que foram escolhidos. Ele chamou a falou o seguinte: esse grupo de mulheres tinham essas mesmas características. Marcos também as menciona. No Evangelho de Marcos, inclui a Salomé. E no Evangelho de Lucas, aparece que João e cada uma dessas mulheres tinha essas características. Mulheres que seguiam a Jesus e eram servíveis. Se temos que buscar, recebemos esse chamado a seguir a Jesus, tanto assim que faz tantos anos, no meu caso, na minha família, na minha casa, todo o meu futuro, seguir a Jesus. Desde o Evangelho, que essas características as tinham essas mulheres. Mulheres que, ainda que não são chamadas, eram mulheres que seguiam a Jesus e serviam a Jesus, chamadas a seguir com esse grupo de homens, vendo essa grande comissão nessa geração. Qual foram as promessas de Jesus para elas e para nós? Lembrem essas promessas. Acho que foi uma das promessas que nesse momento de insegurança, a seguir e a servir a Jesus, estão se tornam reais à medida que nós vemos dentro do processo do chamado. Nós temos que ver, estabelecer igrejas, temos vistos como Deus tem estado conosco, temos visto e somos testemunha de como essas discípulas que escolhem seguir ao Senhor podem desfrutar da sua segurança, da sua proteção, como apesar de que já não está no nosso país, em outras partes do mundo, o Senhor sigue abençoando as obras e colocam as promessas de Jesus, segue sendo reais para você e para mim. E no meio do discipulado, no meio dessa tarefa tão apreciada de seguindo Jesus, suas promessas são reais. Nós, claro, temos um chamado como mamãe, como dona de casa, como mães, esse é parte desse chamado, mas não são todos o chamado. Tem um chamado claro de seguir nós servindo ao Senhor, ensinando o que Jesus nos ensinou. Essa promessa que também aparece de esse poder que nós recebemos quando nós, em o Espírito Santo, e nos faz testemunha em todas as partes. Eu lembro que, sendo muito jovem, recentemente casada, quando eu ia discipular, era maior que eu, estava vivendo uma situação difícil com o seu esposo, e eu queria ensinar as promessas de Deus, o poder de Deus, o que significa a presença. Lembre essas colunas sobre o único fundamento. Quando eu lembrava ela, não lembro, me interrompeu e falou: Cláudia, o que você me pode ensinar se você não tem vivido o que é o divórcio? Você não sabe o que é perder o esposo, você não conhece o valor do sofrimento. Eu lembro que ela se lembrava, ela chamava socorro. Graças a Deus eu não vivi essa experiência, mas graças a Deus a palavra de Deus está por em cima da minha experiência. E quando você aprende a servir a Jesus, Jesus toma a sua vida, e esse papel muda por perdão, por mudanças na sua vida. Ela fez silêncio e falou: continue me ensinando. Olhem o poder de Deus, é real quando nós ensinamos a outras. Quem sabe não temos e vivemos essas experiências que elas têm, mas sim temos o poder do Espírito Santo e a sua palavra que nos permita ser testemunha aí no meio da temporada de vida.
que no tempo de vida que estão passando logo, as promessas de Jesus, olha, tem muitas mais, mas queria lembrar essas e fazer ênfase que nós temos escutado tantas vezes, porque se nós podemos dizer como em Colômbia, não são frases escritas para que nós colocamos um quadro, ou num boné, ou uma camiseta. São reais para nós. Cada dia. Ele está conosco todos os dias e o seu poder faz parte de nós. Vamos passar a lembrar o grande am, encarregamento que o Senhor a homens e mulheres são fiéis. Lembre-se o que Pablo en- encarrega a homens e mulheres para que eles ensinem também a outros. Essa da segunda de Timóteo segue sendo vigentes para para nós, porque vocês, ademais de ser testemunhas, estamos nessa palavra de homens que eu falei anteriormente, que eu coloquei um parênteses junto à palavra homens e mulheres, porque isso não é algo exclusivo para os homens. Nós também temos recebido essa encomenda, essa ordem maravilhosa que Deus nos encomendou. Essa palavra homens fiéis é grega e uma palavra que inclui e abrange a homens e mulheres. Você e eu somos testemunhas. Temos visto de Deus sua proteção, sua posição, sua prioridade, seus milagres. Temos recebido dele um chamado e nos entregado ser parte de uma grande comissão. Você e eu somos essas mulheres capacitadas para que a gente possa ensinar a outras, para que a gente possa ensinar a outras. Essa encomenda do Espírito Santo entregou a Paulo para que ele escrevesse a Timóteo e nós, à sua vez, receber. Hoje somos nós essas testemunhas. Hoje somos nós essas mulheres capacitadas que estamos vivendo uma terrível confusão e muitas mulheres ainda não têm clara qual o seu papel, como é a vontade de Deus, não são discípulas, não têm sido discipuladas. Que bom nós entender que essa encomenda é para nós. Temos as promessas de Deus, temos o seu poder, temos a mensagem, o que Ele quer, o que Ele deseja, é que a gente possa desfrutar, a tirar das nossas agendas as tarefas diárias, esses espaços para discipular a outras mulheres, porque a grande resposta para as suas vidas segue sendo Jesus. A resposta para hoje segue sendo Jesus e o seu discipulado é a tarefa vigente, apaixonante e um privilégio. Quero contar para vocês, agradecendo a Deus, que as minhas filhas foram discípulas. Minhas duas filhas foram minhas discípulas. Eu tive o privilégio de levá-las aos pés de Jesus, de ensiná-las os passos iniciais para o seu crescimento espiritual. Pude tê-las em células de crescimento e hoje cada uma delas está servindo ao Senhor. A maior pastora nos Estados Unidos e a menor está trabalhando e servindo com crianças e discipulando a jovens como ela, nossas filhas. Privilégio saber que não são as nossas filhas, que são filhas e filhas de Deus, porque essa tarefa de discipular, começando com nossos próprios filhos, nós podemos fazer hoje. Por isso eu escrevi isso, que é apaixonante, é um privilégio que realiza e capítulo, Tito, quero que vocês acompanhem e vamos buscar essa, já sabem que
o que eu me refiro, essa tarefa de parte de Deus para nós. Vocês lembram? É esse convite que é feito para nós. Deixa eu encontrar as promessas. Emocionante, muito emocionante. Capítulo 5 diz assim, título: Assim mesmo, sejam reverentes nos seus lugares. Não seja caluniadora, mas sejam maestres do bem, sejam mestras do bem. Amar aos seus maridos e aos seus filhos, a ser prudente, castas, cuidadoras da sua casa, e também que respeitem os seus maridos, para que a palavra de Deus não seja uma blasfemia. Que chamado tão extraordinário! Nós, já no meu caso, literal, já nós que estamos discipulando a outras. Nesse momento, eu tenho um grupo de 7 mulheres jovens com esposas, filhos, e vejo que estão vivendo situações muito difíceis de morte, de separação, de perda, de temas de saúde, de situações com seus filhos, que estão criando a adolescência, que alguns já são jovens, não estão aprendendo. E como já a discípula já tem discípulas, e essas mulheres, essas 2 mulheres, a mulher a ter o discipulado é vigente, é uma escolha de vida que nos vai levar a ver a glória de Deus, que é um propósito. Não importa a temporada de vida que estamos vivendo, o chamado que nos cria é o que está preenchendo a nossa vida. A temporada de vida nos foca no grupo de pessoas a que nós devemos nos dirigir. Mas isso que não significa que podemos ter e ser pensionadas. Em Colômbia, falamos assim, podemos estar, não vamos aposentar, porque a comissão sempre vamos estar vigente, vendo as nossas tarefas. Quero concluir com isso, quero concluir lembrando que os dons que nós temos, eu acho que ontem falaram um pouco sobre o respeito dos dons, essa liderança que nos deu. E é importante, são irrevogáveis, que esse chamado é irrevogável e que cada vez mais precisamos fazer ser real e madurar e junto com nossos esposos poder desenvolver nosso discipulado. Esse discipulado pessoal que mais adiante se vai converter em movimento, multiplicadores, de tal forma que nunca se vai perder. O tempo, pelo contrário, é a imensa missão de seguir sendo vigentes, vigentes, vigentes. Eu sou testemunha de algo que começou 20 anos atrás, um movimento que chegaram sendo muito jovens, esse grupo de jovens que chegaram e começamos um processo. Eu vi crescer, os vi madurar, entrar na faculdade, as nossas células semanais, acompanhando nas suas carreiras, acompanhando todo o tema do seu matrimônio, e hoje estão, continuaram por essa missão desse movimento de vida. Senhoras, eu as cumprimento a que sejamos as mulheres de visão. O nome é o extraordinário. Nós temos um chamado e eu honro a Deus e que cada vez mais vamos criar e as diferentes circunstâncias da temporada das nossas vidas não se apague o que o Senhor nos enviou. Ao contrário, que da sua mão confiada sigamos cumprindo as boas obras que o Senhor determinou para nós. Como diz a sua palavra, quero orar com vocês, umas curtas palavras de oração.
para terminar. Querido Senhor, obrigado pela bênção que nos dá. Algumas fazem muitos anos, a outras, quem sabe, menos tempo. Mas o certo é que o Senhor nos chamou. A cada uma nos entregou dons, nos fez um chamado. Algumas são de dedicação de tempo completo, de dedicação exclusiva. Outras são líderes, mas cada uma tem de ti um chamado, um propósito que cumprir. As circunstâncias na nossa vida as conhece. Nenhuma dessas circunstâncias são maiores que tu. Sempre nos dá uma saída e não tem por que apagar isso que você nos entregou em nome de Jesus. Esse tempo, com todas as ameaças que existem, com tantas coisas que tem ao nosso redor, não nos adormeça, não tire, Senhor, o vigor e a valentia, não permitamos que nos roube o que nós temos e que você nos entregou. Ao contrário, que o Espírito Santo, cada vez mais, com seu poder, façamos que o nosso chamado e o nosso amado Jesus seguir ajudando a buscar salvar o que se perde e a nossa geração segue sendo parte do cumprimento das missões. Obrigada pelas minhas irmãs dos seus países, porque aí onde vocês têm nas suas cidades são essas mulheres amadas a continuar fazendo o que outras antes que nós fizeram, que possamos cumprir esse propósito em Cristo Jesus. Obrigado pela essa bênção que nos dá de servir, de seguir e de seguir servindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Cláudia. Me transportava um pouco, que começando com a minha mãe, e o nome delas, eu acho que do meu esclarecimento, eu tive Julie, Sophie, Silvia, escutando o que você falou, elas me ensinaram realmente a crescer nessa parte, nesse fundamento, o que é a vida cristiana, como as discípulas de Jesus foram convidadas por ele a servir. A gente se vê quando vamos estar em tempo de painel, assim que muito obrigada por essa conversação tão edificante. Muito obrigada. Bênçãos. Agora é um prazer escutar a nossa segunda palestrante desses anos, estudantes universitária, está vivendo a sua paixão por ajudar a outras mulheres a se conectar com Deus e a encontrar esse propósito de vida. Junto a seu esposo, tem servido como missioneira a tempo completo por mais de 4 décadas em diferentes países. Em 2017, descobriu outra das suas paixões, que é ajudar a outros missioneiros e suas equipes a continuar seus esforços para a sustentabilidade dos seus ministérios e está desfrutando cada passo dessa jornada. Ela e o seu esposo moram em Costa Rica, são pais de 4 filhos, têm aumentado a felicidade da família com 3 noras e 4 netos. Vamos receber nessa sala a Luz Maria Marmoleiva, conhecida como Luchi Leiva. Bem-vinda, bem-vinda, Luchi, e o microfone é seu. Olá, que prazer estar com vocês. E ainda que eu não possa abraçar a vocês, saber que podemos intercambiar, interagir com vocês. Tenho sim uma ideia muito boa de parte do Movimento Global de Igrejas para poder nos juntar, nos unir nesse mês da mulher e fico muito contente de poder participar e escutando as outras palestrantes, desfrutei muito escutando Shewa e Chris Slokman e agora com Cláudia. Que prazer ser parte disso e que alegria poder
ainda que seja poder vê-las e poder conversar. Vamos conversar. Para isso, quero saber se nesse momento vocês estão vendo minha tela. Aqui eu acho que estamos vendo a vista do apresentador. Estamos vendo a. Muito bem. Então, que bom que podemos estar aqui falando desses temas. Muito obrigada pelo convite. Trabalhando com outros, o tema designado, mas quero aclarar que quando estamos falando disso, não é com parceiros fora da organização, entre nós, trabalhando em equipe. Então, vou avançar nesse tipo de trabalho, o trabalho fazendo equipe com outros. E me pediu contar um pouco da minha experiência de caminhar dentro dos 43 anos, de caminhar, como dizia, em 4 diferentes países e com diferentes equipes de trabalho. Assim que eu quero começar por colocar na mesma página que vamos estando fazendo e quero compartilhar alguns pontos chaves que eu me vou focar esses minutos que vamos estar juntas. Em primeiro lugar, que as equipes e o trabalho em equipe são conceitos bíblicos. Também falar sobre que não podemos realizar um ministério sozinhas e que nosso nível de cooperação está determinado tanto por nossa vontade de cooperação, de trabalhar em equipe, como por nossa habilidade de cooperar a trabalhar em equipe. Então, falar um pouco mais sobre, com respeito, quais são essas habilidades que, na minha experiência, facilitam esse trabalho em equipe. Mas para colocar também em sintonia, quero que todas vejamos que eu trabalho em equipe. O que me refiro com isso? É um grupo de pessoas interdependentes, dedicadas a um objetivo comum, que decidem trabalhar juntas, cooperar a fim de conseguir melhores resultados. Isso é o que se define como uma equipe. Então, trabalhando em equipe, temos que reconhecer que tanto o trabalho em equipe como a equipe flui da natureza de Deus. Ele mesmo falou em Gênesis 1:26, façamos, ele mesmo se descreve em plural, façamos ao ser humano a nossa imagem e semelhança. Então, ele está introduzindo o sentido de comunidade. E também ver como Deus diz, explica na Bíblia, que ele fez do homem a sua imagem e semelhança. Também declarou que não é bom que o homem seja sozinho. Então, ele cria uma ajuda e começa a falar, então, a deixar-nos ver o sentido de comunidade que funciona sendo 3 pessoas, também declarando que não é bom que o homem esteja sozinho, e também vemos através da Bíblia, através das tarefas que ele designa, por exemplo, Moisés, ao declarar que não podia fazer o trabalho, ele coloca ao seu lado Arão para ser uma equipe. Também os idosos, como a dividir o trabalho, a tarefa com idosos na comunidade para poder dirigir o povo. Também temos visto como em crônicas falam o grupo de valentes que estavam com eles, igual os amigos de Daniel. Vemos como as tarefas não podemos desempenhar, e é como um fio que Deus nos deixa ver que a liderança é intensivo, mas também o trabalho em equipe é intensivo. E qualquer que seja a lista de nomes
que vejamos na Bíblia, sempre vamos a estar rodeados e apoiados por outras pessoas. Por exemplo, Jesus, em Lucas 6, 12 e 13, é uma passagem que Jesus está orando. Nós conhecemos toda a Bíblia, sabemos como ele, especialmente quando começa a narrar a vida de Jesus, como ele sempre foi um homem de oração e ele buscava lugares isolados para falar com seu pai. Um dia antes de escolher a sua equipe, os seus discípulos, ele se separou a orar, e aqui eu tenho registrado onde ele orou a noite inteira, e depois ele desceu do lugar onde ele tinha ido orar e começou a nomear a cada um dos seus discípulos, escolhendo a 12 deles, como fala o texto. Também vemos a Paulo, como desenvolveu, formou homens que o acompanharam, ainda como esteve preso, ele edificou e treinou para que ajudassem a compartilhar as boas novas, que ele esteve disposto a fazer para todos esses lugares, como vemos na Bíblia, através dos seus diferentes viagens missioneiros. O trabalho em equipe não faz o trabalho mais fácil. Sinto muito dizer isso. Não faz o trabalho mais fácil. O que se ajuda é conseguir resultados maiores e melhores. Então, porque o trabalho em equipe é melhor que o trabalho individual de cada um de nós. Então, não é que seja mais fácil. Às vezes, se complica um pouco, mas os resultados são maiores e melhores. Então, para fazer o trabalho em equipe, se requer não somente uma boa atitude, também se requer essas duas dimensões. A primeira é vontade para trabalhar em equipe, cooperando, e a outra é ter habilidades para cooperar dentro dessa equipe. Então, eu quero me concentrar em quais são essas habilidades e um pouco mais as habilidades que, para mim, através dos anos, me ajudou e eu notei quão necessárias são. E tem sido lições duras, lições de difícil, mas sempre com a ajuda de Deus, em vitória, porque são lições aprendidas. Assim que quero compartilhar, a primeira delas é que amar a Deus, e aqui quero enfatizar também, lembrando, quando Jesus perguntaram qual é o mandamento mais importante, lembra o que ele falou? Amará o Senhor teu Deus com toda tua alma e coração e toda a tua mente. E o segundo é tão importante como esse: amarás ao teu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. A segunda parte tem uma: vai amar ao teu próximo, mas vai amar como a ti mesmo. E por eu coloco no primeiro lugar através dos anos. Eu me dei conta que se eu não conseguir entender o amor e o perdão de Deus para mim, e como Deus me libera de culpa, como Deus me tem criado única, especial, singular, como aprendemos através dos estudos da mulher, do seu significado. Essa verdade eu devo viver aplicando. Amar a Deus não é somente que eu me dedique a ter uma relação um pouco religiosa com o Senhor, uma religião, que permito curar de todas aquelas deficiências, de todas aquelas coisas nas que eu tenho tido deficiência, qualquer trauma, qualquer crise, víamos como de uma forma tão bonita, tão doce, nos explica o importante é que tenhamos uma saúde emocional. E eu comprovei e começa por entender como Deus me ama, como Deus me perdoa, como Ele me criou para que eu possa abraçar essa realidade de criação única que Deus hoje e que eu sou. Então, só então, quando eu me aceito, quando eu me abraço a mim mesma,
aceitando como eu sou, a criação única e especial, então eu posso amar os demais. E posso amá-los porque eu me amo. Me aceito cômoda na minha própria pele. E eu acho que então eu posso amar a outros. Vocês lembram que tem estudos como tem comprovado que a maioria das pessoas tem entre 12.000 e 60.000 pensamentos ao dia, mas 80% deles são pensamentos negativos. Que eu penso com respeito de mim mesma? Como eu me vejo no espelho? Como eu me vejo a mim mesma no meu desempenho, no meu trabalho, na minha relação com meus companheiros? Como eu me vejo como pessoa? Ou me vejo desejando ser a pessoa que eu não sou, que tenho limites e não posso chegar a isso, em vez de me preparar, desenvolver, preparar melhor, eu vivo me lamentando que eu não sou assim. Então, isso é algo que eu descobri, que a habilidade de amar a Deus e me amar é uma habilidade que eu devo desenvolver primeiramente para me ajudar a poder trabalhar em equipe. Devo ter desenvolvido um autoconceito são, estar com o meu conceito de valor individual como pessoa, com uma saúde equilibrada, nem pensando mais, nem pensando menos, mas como Deus me criou. Isso me ajuda a que eu possa praticar a outra parte, outra habilidade que é amar aos demais. Se eu posso me amar a mim mesma, eu sou capaz de amar aos demais assim como são. E para isso, eu tenho que estar convencida, disposta a aceitar aos demais como eles são. Trabalhando em equipe, eu posso me dar conta que às vezes precisamos ser entendidas, ser amadas, ser cuidadas, animar a outros, que me animem a mim também. Então, a me dar conta de quanta necessidade, quanto faz falta que a gente se anime um aos outros, é o que me motiva a fazer da minha declaração de missão o anunciado assim, animar, afirmar, equipar a outras pessoas para que possam descobrir qual a sua contribuição no mundo e se relacionar com Deus da maneira mais correta. Por exemplo, eu gostaria de perguntar quantas de vocês têm recebido afirmação sem contar o exercício que é feito nas mulheres e o seu significado? Quantas de vocês têm recebido afirmação de outra mulher em um contexto de trabalho ou um contexto familiar ou social de amigas? Quantas têm recebido? Vocês lembram a última vez que outra mulher especificamente as afirmou? Acredito que é estranho receber esse tipo de afirmação. Como eu posso amar os demais? Como eu, como eu coloco valor que eu voltava de um compromisso de trabalho faz pouco tempo, domingo, e era um voo de quase 12 horas. Então, eu tirei a minha computadora, estava terminando de afinar essa apresentação e o meu companheiro de ao lado falou: me desculpa, eu não quero ser intrometido, mas de que se trata isso? O que você está fazendo? Então, eu contei um pouco a minha intenção, que estava tratando de me comunicar. Ah, muito interessante. O que a senhora faz? As seguinte 2 horas, fechei a computadora porque ele estava interessada em falar e era um jovem, um americano de 28 anos e queria conversar e saber mais, conhecer. Fechei a computadora e as seguintes 2 horas me dediquei a conversar e a responder e depois fazer perguntas. No final da conversação, com, com os olhos cheios de água, se eu tivesse tido
essa conversação faz um ano, eu não tivesse divorciado. E comecei a afirmar e ajudar a ver a outra perspectiva, que era o positivo dessa conversação. Como Deus me preparou a mim e para conversar com ele, para começar, para estar preparando ele, compartilhando com vocês, agora falando de todas essas coisas, colocando a ele o desejo de melhorar em qualquer outra relação que vai começar e já não vai ser a mesma coisa. Então, é como uma cadeia de eventos em que Deus vai ocupando de desenvolver, de ajudar a crescer em áreas. Ele sabe agora que precisa crescer, porque estive tratando de ajudar a descobrir quais são essas coisas, quais são essas lições que, através desse evento triste na sua vida, ele aprendeu. Quer dizer, como nós adicionamos valor a outra pessoa fazendo perguntas, como um coach. Tem um coach? Eu tenho um coach. Eu tenho um treinador e é uma das experiências mais bonitas que eu recebo afirmações, me dá boas ideias, me ajuda a pensar fora do contexto onde eu estou pensando. E é uma relação muito bonita. Somos mais que coaches, somos amigas. E ela é fora de cruz, não é uma vice-presidente de uma empresa mundial e nós nos entendemos muito bem. Assim que eu convido, se não tem um coach, e se ainda não estão fazendo um coach com alguém, que o façam, investiguem, pesquisem. Como faço isso? Definitivamente vão estar adicionando valor a outra pessoa, ou outra pessoa vai estar adicionando valor a você. Outra habilidade para cooperar dentro de uma equipe é saber criar ambientes seguros. Todas as pessoas precisamos ter um ambiente seguro onde poder falar. Quero que me escrevam se vocês não têm um ambiente seguro onde se sintam cômodas. Por favor, escrevam que precisam vocês para se sentir segura, para sentir um ambiente seguro. Que precisariam? Por favor, se podem escrever seus comentários que precisam para seguir, para se sentir segura, para poder abrir seu coração e poder compartilhar que precisam. Se me pode ajudar, eu quero compartilhar o elemento que são claros para poder criar um ambiente seguro. Primeiro é a confidencialidade, que saibamos. Não sei se alguma coisa vocês querem que eu possa ler, por favor? Tenho aqui. Vou começar. Preciso transparência e lealdade, que me entendam, que me escutem, que me animem, confiança, que saibam escutar com empatia, sem crítica destrutiva, saber que as pessoas é confiável, não fofoca, confidencialidade, a ciência. E isso, aí eu tirei daí, muitas dessas coisas estão incluídas nisso, como a confidencialidade, porque aqui falamos, aqui fica, saber que não vai converter-se em uma fofoca, é um lugar seguro porque não comentamos fora, não julgamos, temos a confiança de nos sentir que as demais pessoas nos vão apoiar, não vão julgar, podemos emitir nosso juízo, contar os nossos sentimentos, e nos sentimos que nós temos essa confiança, a confidencialidade não vai sair disso. E a confiança é que eu me sinto tão livre que não me sinto julgada, que não vão julgar, me vão apoiar, me vou sentir livre e com as costas cobertas. E outra palavra é a transparência, que nós vamos ser honestas e o que nós dizemos é o valor,
das minhas palavras, não tenho agendas escondidas, e se tem algo, nós esclarecemos. Isso é o que se trata criar ambiente seguro. Quanta necessidade temos de ambientes seguros. A outra habilidade é não tomar as situações ou os comentários a nível pessoal. Quando estamos trabalhando em equipe, a gente tem que opinar, dar ideias, fazer comentários, mas quando fazem comentários ou criticam, por exemplo, alguma ideia, não tomar as situações, os comentários a nível pessoal é algo que eu aprendi quase desde o começo da minha vida cristiana e me dou conta de quanto eu me protegi o coração e de quanto me tenho livrado de pensar algo mal, pensar mal de outros. Sobretudo, temos que guardar as coisas. Se nós protegemos o coração, perdemos a vida, literalmente. Nós ficamos doentes, tem muitas consequências de não proteger o coração. A gente sai muito machucada e sempre pensar as coisas boas, porque se a gente toma as coisas a nível pessoal, sempre vou pensar que estão falando de mim, ou que é contra mim, e não vou ter uma relação sã. Pensar coisa boa, pensar tudo que está, tudo isso me ajuda a ter uma mentalidade, uma relação sã com os demais. Eu tive a oportunidade de aprender isso a partir de proteger do meu coração, de não ter nada pessoal, assim. Se eu chego no país e me encontro que membros dessa comunidade, um deles me falou que alguém falou que eu tinha feito um comentário sobre ele. E eu falei: "Sim? Quem falou isso?" Porque nem falava com ninguém desse país. Então falou: "Não, não me queria falar quem era, agora você tem que falar quem foi". Me falou o nome, ok, chama-o. E eu falei para o meu esposo, em um recesso, na hora do almoço, vou ter uma reunião com algumas pessoas e está acontecendo isso, isso, mas não quero que você esteja aí, vou solucionar, porque não é nesse momento, eu era líder da região, e eu falei, não quero que você me defenda, nada, isso eu vou arrumar, eu vou arreglar, vou arrumar sozinha. E eu tinha testemunha, não era nenhum deles, era meu esposo. Então, fui, falei com essa pessoa, já tinha veio outro, falei, não, eu não falei nada, é que me falou, quem? E eram homens, tinha 4 homens envolvidos. Os 4, eu olhei bem nos olhos e falei: "Você me pode dizer, olhando nos meus olhos, que foi isso que eu falei?" "Não, eu não falei que foi outra pessoa, foi fulano." "Ah, é? Então pode sustentar isso olhando nos meus olhos?" "Não, é que eu não sei, ele está falando, mas eu não falei nada." Total, nenhum dos 2 me fez responsável do comentário. Eu deixei claro, eu não tenho nenhum problema em chamar alguém. Se de novo acontece isso, eu gosto de esclarecer as coisas. Isso aqui se acaba e eu não quero mais rumores. Então foi algo um pouco para mim, foi um pouco assim triste, mas eu tive que colocar esclarecer o ambiente, e eu acho que ficou bem claro que eu não preciso que ninguém me defenda, como meu esposo, mas simplesmente o que eu sei que falei é o que eu me conheço, meu caráter, meus valores, e eu posso ir com a pessoa e falar cara a cara e estar claros. Então, também não tomar as situações a nível pessoal, porque eu sei que, a menos que tenha acontecido alguma coisa que eu esteja envolvida, vai ser algo que eu estou pensando, suspeitando de outro. Proteger o coração e pensar coisa boa são habilidades que temos que desenvolver e são princípios bíblicos.
que podemos viver. Outra habilidade tem sido equânime, que é algo que tem bom ânimo e não é inestável, é algo que se pode falar, que é imparcial e não tem favoritos. A equipe está essa habilidade nos lembra que temos que ser razoáveis, imparciais, equitativos. Aprendi visitando outro país, voltando ao meu país em El Salvador, depois de estar 10 horas fora, e volto e encontro uma equipe com pessoas novas. Então, em algum momento dado, que eu estava cumprimentando, que já conhecia, e são minhas amigas, e abraçando, que lindo voltar a vê-las. Tinha uma pessoa nova que eu comentei com um beijo só sem abraçar, como os outros, porque não me sentia com a confiança e se queixou e não ia na seguinte reunião, onde, como membro da equipe que a gente estava organizando ao país, e eu fiquei chateada com isso, porque eu não conhecia ela, o que nós interagimos aí comentando foi uns minutos. Então eu falei, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar isso. E meu esposo me deu uma palavra de precaução, me perguntou, eu só quero que você pergunte qual o seu objetivo ao ter essa reunião. Então, me fez pensar, porque o meu objetivo era deixar as coisas, limpar meu nome, a minha imagem, que eu tinha tratado mal alguém. E essa pergunta me fez mudar a minha atitude e eu me aproximei a ela fazendo uma pergunta. Você acha que aconteceu? E me falou, não, é que você comentou, não me comentou como as demais. Então eu falei, mas isso foi o que você falou? Você falou que eu te tratei mal? Então esse é um juízo de como eu tratei, mas parece justo que você, uma conversação, não foi uma conversação, foi uma interação. Em 10 minutos, você tem julgado o caráter de uma pessoa como trata outros? Ou foram 8 minutos? 5 minutos? Quanto foi o que nós interagimos? Então falou, não, tem razão, não foram nem 3 minutos o que estivemos interagindo. E o que aconteceu então? Por quê? Então começou a contar como estava passando uma situação de divórcio, e eu pude entender como estava muito sensível, eu pedi desculpas, ela também, e terminamos orando pela situação, pelo juízo de divórcio que vinha, porque ela estava atravessando e como se sentia. Eu pude conhecê-la melhor, orar por ela, e a gente se entendeu melhor. Então, acho que eu aprendi que temos que tratar as demais pessoas com imparcialidade, tratando de ser o mais imparcial e equitativo possível. A última, não a menos importante, ainda que tenhamos a vontade de trabalhar em equipe, ainda que tenhamos a melhor disposição de trabalhar e das habilidades que possamos desenvolver para cooperar de uma melhor maneira em uma equipe, somos pessoas, somos humanos, e a natureza pecaminosa nos atravessa. Então, precisamos de um poder sobrenatural para poder viver numa relação de trabalho são, e precisamos ser cheios do Espírito Santo, momento a momento, e isso só se consegue acudindo, praticando o que nós chamamos de respiração espiritual, para poder dar os frutos do Espírito. E isso somente fazemos quando nós exalamos, inalamos, nos apropriamos do Espírito Santo. A verdade
nós estamos isentos, desculpe, algum microfone aberto, uma reação difícil ou de uma reação desproporcionada. Só podemos controlar nossas reações, não a reação dos demais, mas quando se apresenta uma conversação difícil, somente podemos controlar as nossas. Como se sentiria vocês, por exemplo, se no dia que estão apresentando uma nova equipe, na saída, uma das suas companheiras pergunta: e aqui não é um homem na sua região que queira ocupar a sua posição? Essa pergunta me fizeram quando eu fui nomeada a nível global no desenvolvimento de parceiros. Era uma reunião com pessoas de diferentes regiões e outros companheiros de outra região, quer dizer, se aproximou e com uma cara de, sabe, e fez essa pergunta. E o que que eu podia responder? Não sei, me deixou assim impactada, nunca imaginei que todo mundo estava me parabenizando, me animando, oferecendo ajuda, e essa pessoa se aproximou para dizer isso, que não tem nenhum homem que queira ter esse papel na sua região. De fato, eu sou a única mulher nessa equipe, mas algo que aconteceu é como, através dos anos, eu me converti, fiz com que a relação se convertesse numa relação de aliados. E sempre, ainda que não está diretamente na minha equipe, essa pessoa, cada vez que nos encontramos, nos cumprimentamos cordialmente e pouco, e não terminava de me dar, de agradecer por algo que pela equipe. Então, se não tivesse uma vida ou um autoconceituação, ou uma vida cheia do Espírito Santo, disposta a viver respirando, praticando a respiração espiritual, eu acho que eu não podia dar esses frutos, porque na minha carne não é capaz de dar esse o que precisa quando não está trabalhando com pessoas de diferentes transfundos, de diferentes culturas, de diferentes maneiras de pensar e o trabalho em equipe é um trabalho desafiante, é um trabalho que não é fácil, que, que não é impossível. Com Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. E aqui volto de novo. Se tem perguntas com essa dinâmica, eu queria terminar dizendo isso, escutando definitivamente, me identifico. Muito obrigado por compartilhar. Como eu dizia, isso de trabalhar em equipe, eu me lembro uma frase que alguém me falou: se quer trabalhar em equipe, sou um pouco grosseiro, né? Quando a gente trabalha em equipe, é como quando a gente está caminhando para a direita, para a esquerda, quando esse a gente está junto, mas é tão bonito, porque se eu tenho algo que contribui à equipe, a outra pessoa também tem algo que contribui à equipe. E muito obrigada. Fiquem aqui, porque eu vou convidar nesse momento a Cláudia aqui. Se una com nós, conosco. Cláudia, se pode acender a sua câmera, por favor? Eu vou ter o painel, vou convidar o público para que possam dar as suas perguntas. E elas, pessoas, lembrem-se que coloquem aí na área de respostas, porque esse é o momento onde nós vamos estar aqui falando com ambas palestrantes. A primeira pergunta é para a Cláudia: como você define o discipulado em poucas palavras? Como um privilégio que nos permite ensinar o que Jesus nos ensinou. Em poucas palavras, mais palavras ou assim está bem? Falaram poucas palavras.
Isso são poucas palavras, mas é muito. Excelente, muito bem. Aqui, deixa eu ir na seguinte pergunta para a Luchi. Aqui. Que fazer? Que devo fazer quando o coach que eu tinha me desilusionou, me decepcionou? Bus- Buscar outro. Tem que sacudir, tem que buscar outro. Eu acho que a lição principal é saber que todos precisamos de todos. Que eu tenha tido, eu não me relaciono, eu não quero saber nada de Deus porque um pastor me decepcionou, eu não quero saber nada de Deus porque uma pessoa que falou que era cristiana me decepcionou. Nós não podemos viver a vida baseando ao desempenho de outros. Algo que eu também tenho muito claro. Minha relação com Deus, meus valores não estão baseados no desempenho de outros. Então, eu sei que eu preciso um coach, eu busco outro. Importante isso. Para ter essa pessoa saudável, uma pequena nota, as pessoas que não estão escutando deveria ter os nossos coach. Faz alguns dias atrás, falava meu esposo, porque temos tido no passado. Meu esposo tem um coach de líder. Eu, pessoalmente, eu queria ter um coach comigo que caminhe de uma forma regular. Não tenho esse momento, eu preciso buscar. Então, animo a todas as pessoas de buscar esse coach para poder seguir processando as diferentes coisas, diferentes critérios. Tem outra pergunta para a Cláudia e logo vou fazer dois em um. Que evidências deve ter um discípulo e até que etapa da vida espiritual um, as primeiras evidências a gente faz ela própria. É quando o discípulo conta que leu a Bíblia e começa por aí. É quando o discípulo te dá testemunha mais além de coisas ou de petições pessoais, senão que ele começa a conhecer e a relacionar de uma forma pessoal. E dar testemunha de diferentes disciplinas espirituais, já ele começa de uma forma natural, espontânea, a evidenciar, contribuir com as testemunhas. Não tem coisa mais bonita que ver um discípulo quando está evangelizando o outro de uma forma espontânea. E ele conta tudo o que significou para ele, ou quando você vê aqui e vai depositar os seus dízimos, ou quando levanta a mão, quando pergunta quem tem uma testemunha e ele levanta a mão. E vai mais além das coisas materiais que eu peço a Deus, mas que ele repete um versículo e se nota o discipulado numa pessoa, porque a evidência de ele se relacionar está próximo a. É interessante, é como se existisse um limite invisível, e que isso que você menciona do coach, porque poderia também transformar um discipulado, nunca vamos terminar de ser assim, nunca vamos a terminar de terminar nessa terra, de conhecer as suas resiliências. Eu acho que na idade adulta, quem sabe não está sendo não está fazendo um discipulado, mas esse tem que ver também com esse tipo de coisas. Eu acredito que se já vamos a precisar tanto ser discipulados como discipuladas, porque aqui tem algo importante. Tem temporadas, em temporadas importante que a gente esquece coisas, a gente esquece promessas, a gente esquece recursos.
esquece o que significa confiar e ter a segurança do Senhor. Sempre vamos a precisar que alguém nos esteja lembrando, graças a algum dia vai chegar, é importante ter alguém que esteja lembrando o que significa viver e seguir crendo, pois, é para a vida inteira, ser discípulos para a vida inteira. Para a Lute, tenho também outra pergunta: como devo proceder quando se encontra em um ambiente que não é confiável e ainda que queira se dar a conhecer, que não está bem, como não te escutam, não fazem igual como quando você fala em qual é essa situação? O que eu tenho experimentado é ser honesta e tratar as coisas a nível individual com as pessoas que, quem sabe, provoca isso, ou com o líder. E se eu sou a líder, então trazer a colação, e se o elefante está aqui, quem quer falar disso, tratar. Se é uma equipe, estabelecer as normas da equipe e falar: eu acabo de chegar da minha reunião cara a cara com a minha equipe global, que vemos 2 vezes ao ano, e eu tive que dirigir a sessão de revisar as nossas normas de relacionamento da equipe, se estamos de acordo, como estamos. Foi muito interessante e adicionamos coisas que ao caminhar temos visto que nos faz falta praticar coisas. Se é uma pessoa, falar com ela individualmente, como fala a Bíblia, que temos que algo com alguém, temos que ir falar e esclarecer e já. E se é algo que deve ser tratado em equipe, em grupo, pedir ao Senhor sabedoria e tratar de fazê-lo da melhor maneira, se está afetando a toda a equipe. Para que vamos andar individualizando se está afetando a toda a equipe? Então, ser honestos, aplicar os preconceitos, aplicar a Bíblia, os passagens bíblicos, mas efetivamente não deixar as coisas sem esclarecer. Trazer transparência, porque temos que viver na liberdade. Isso nos anima a ir falar, às vezes implica alguma confrontação. Henry Cloud diz que uma das coisas mais espirituais que um cristiano deve e pode fazer é ter essas conversações difíceis, confrontar. O que acontece é que confrontar nós damos uma conotação negativa, que é quase uma briga, não é assim? É esclarecer as coisas, é ter essa conversação difícil que faz falta para estar tudo claro. Isso é o mais espiritual que possa ser feito. Obrigado. Quer dizer, lute também para você. Em que momento um comentário com respeito ao comportamento de alguém se transforma em uma piada? E outra também, como trabalhar com pessoas difíceis e que não são, entre aspas, a nível global, a nível de pares, e sendo coach. A primeira, é quando algo se converte em piada, quando eu estou falando com a pessoa que está envolvida, quando estou falando com outro, já é uma fofoca, perdão. É, que se tem um comportamento que não está sendo um bom comportamento, e eu comento com outra pessoa, eu devo comentar com a pessoa que eu estou tendo a dificuldade, ou com a pessoa que está comportando da maneira que não é aceitável. Mas se eu faço com outra pessoa, já qual é o objetivo? E qual é a edificação aí? Não existe edificação, porque a edificação deve ser para a pessoa com a que está o problema, o assunto, com o que está demonstrando uma atitude ou um comportamento menor do que deveria ter. Então, se eu comento com outra, já isso é uma fofoca, porque não é a pessoa adequada para comentar com a que tem que ver com o assunto. E a outra parte era como trabalhar com pessoas difíceis.
Essas são as minhas favoritas. As pessoas difíceis são as minhas favoritas com quem trabalhar. Por quê? Porque nunca me sinto, não tomo pessoal. Isso tem sido sempre uma das minhas, um dos meus valores, não tomar as coisas pessoais. E quando encontro uma pessoa assim difícil, minha pergunta é: o que acontecerá com essa pessoa? Por que se comporta dessa maneira? O que será que fizeram? Porque eu estou convencida que eu busco, vejo, eu não tenho nem, eu tenho vivido essas experiências e tem sido bem triste, porque tem sido com pessoas que eu gosto muito na minha vida. Em alguns casos, não pude resgatar isso, simplesmente conversamos, esclareceram, não é sua culpa, é um assunto meu com o Senhor, e para mim é como um chamado de por que uma pessoa é assim. O que acontece? E eu me comprometi porque eu vou ganhar essa pessoa. Isso é para mim um desafio de amá-las e de ajudá-las, com exceção de uma pessoa, não consegui restaurar a relação. Mas ela me falou: não é você, é algo meu com o Senhor. E me liberou disso. Mas nos outros casos, sim, tem sido algo que tenho podido caminhar, ajudar e descobrir, muitas vezes, tem sido experiências anteriores, ou eu reflito algo, alguma situação, nós esclarecemos. Eu acho que para essa pessoa que faz essa pergunta, compromete a amá-la, quem sabe essa pessoa nunca amaram, quem sabe essa pessoa rejeita a autoridade porque teve uma situação, quem sabe, difícil, traumática com alguém que tinha autoridade na sua vida. É algo que eu descobri muito, que às vezes são pessoas que o seu coração tem estado estragado e precisam encontrar um amor que seja um amor de verdade, um amor no espírito, um amor como Deus nos ama, que eu represento a Deus. Eu não amo a perfeição, mas demonstrar um amor sincero. Às vezes a pessoa eles precisam desse amor. Muito obrigada. Cláudia, como você enfrentou o desafio de mudar etapas na sua vida junto com as suas discípulas? Nem sempre estamos com os mesmos discípulos, já que temos diferentes etapas de vida. Como você não se sente vida quando temos que soltar ou saber que estão já prontas para continuar sozinhas? Eu acho que o importante aqui, o que nós aprendemos, o tema não é a perfeição, mas o progresso. É a escolha ter discípulas jovens, adultas e idosas. Nós estamos focando agora mesmo em ter grupos específicos. Eu tenho a bênção de poder ter vários grupos de crescimento de diferentes etapas. Chega um momento em que elas se convertem nessas mulheres capazes de continuar, mas o que não ficam sozinhas, passam a outro líder que ensina conforme nunca deixar a pessoa solta, porque sempre vamos a precisar, como falava anteriormente, que nos ensine, que nos discipline e, e que não estar mais sozinhas. Andar sozinho sem ser discipulado, nós não é bom. É preciso ter, já seja ser coach de tua vida, ou se precisa que ter algo como um discípulo de Jesus, são os princípios que não podemos mudar. Na vida, eu já vi que vamos passando para outros níveis de vida, entrego livres, mas eu assumo. O tema nunca termina se não sente ter um grupo que esteja. Graças a Deus eu pude ter de todas as idades. Nesse momento eu tenho mais jovens, tenho senhoras,
de 50, e também tenho discípulas que desenvolver como líderes, e ela tem discípulas, e vê-las ensinar, ver que é muito simples o propósito do Senhor, não termina, segue entendendo que é feito um chamado, obviamente, as mais jovens, mas estão desenvolvendo um ministério. Então, é uma dinâmica das pessoas sozinhas. Não é bom que estejam sozinhas. É preciso ter esse acompanhamento. É importante. Eu acho que o Senhor Jesus mesmo demonstrou isso, né? Inclusive, quando você foi, não ficou sozinhos? Não deixou, quando ele se foi, ele não deixou sozinho? Se no Espírito Santo no chat temos colocado um enlace para as pessoas que estão perguntando com respeito à explicação mais do que é a respiração espiritual. Convidamos a ler esse folheto, que é um folheto onde explica o que que significa isso da respiração espiritual, como caminhar com o Espírito Santo, que é o que vai requerer para que possamos realmente estar fazendo um trabalho em equipe, nessa relação interpessoal, e também seguir sendo discípulos a todas. Nos acabou o tempo das perguntas, sei que nem todas as perguntas foram respondidas, ficaram algumas perguntas no ar, mas, porém, vamos remitir à exploradora para que em algum tempo aqui possam responder brevemente, não são muitas, e vamos então a enviar isso aos seus correios eletrônicos. Lute, Cláudia, muito obrigada por realmente compartilhar esses ensinamentos através dos anos que nós aprendemos, que são muito valiosos para nós. Eu gosto muito disso, Cláudia, que não tem discípulo de um só grupo, isso é para todos. Por isso que também nessa sala temos mulheres de diferentes etapas da vida. Eu acho que todos esses ensinamentos que nos têm dado, é muito bom. Temos sido beneficiada dessas conversações. Vou sair com vocês. Obrigado novamente por estar conosco. E quero, nesse momento, convidar Anabel Alvarada Sanches, ela, junto com a equipe de desenho, vai falar um pouco mais dessa equipe. Foi os dirigentemente de vários meses, Anabel, você tem estado trabalhando fazendo que esse webinar Mulheres em Visão pudesse acontecer. O que que aconteceu? Que impulsou a organizar isso? E qual era essa intenção desse webinar? Obrigada. Dos primeiros motivadores, todo motor para ser esse webinar é que a nossa direções, como mantemos essa liderança sustentável. E esses 3 níveis estavam as mulheres. Como equipamos, como equipamos de uma forma integral, caminhando, exercendo esse chamado, Cláudia, de sembrar essa semente, de ter um grupo discipulado, como podemos equipá-las, ter um tempo para escutar as nossas inquietudes, sugestões que nascem e perguntamos, fazendo trabalho no caminho. Tínhamos esse planejamento no ano passado, mas por certas razões se deteve e Deus nos deu o privilégio de poder fazer em março, para que fizemos fechar o mês da mulher, porém com algo que nos refresque, é um refrescamento que nos motive, que nos lembre. E como a mulher é vista nesse plano de, de cura, como somos também discípulas para comentar a outras gerações, como manter-nos também saudáveis e para nós e para outros. Cuidar-me de mim própria também é benefício para muitas pessoas. Então, foi um espaço onde o Senhor nos ia indicando quem são essas pessoas que têm a experiência
que têm vivido, não somente falou, mas viveram, e vemos que essas 4 mulheres extraordinárias que nos têm acompanhado esses 2 dias, não só compartilhar seus conhecimentos, suas sabedorias, mas também as suas experiências, quem eram as que iam compartilhar esses 2 dias conosco. E se me permite, eu quero agradecer o tempo, as energia, as ideias de um grupo lindo que tem estado reunindo-se durante muitos meses e buscar temas, quem são os palestrantes. Ninguém sabia manejar o webinar. Eram empíricas, uma delas começou a agradecer, escreva também palavra de agradecimento a Ashley. Ashley é do staff do escritório da vice-presidente Dala. Ela é muito, ela tem muito juízo e foi ver como fazia um webinar, compartilhou com Luz de Tapia e Ashley Luz. Então, se podem ativar as suas câmeras para poder vê-las também. Luz, muito obrigada. Sim, elas se encarregaram das partes técnicas. Eu não sei como fazer um webinar, ninguém sabe. E eu chamo a pessoa, é a minha querida Liz, do Panamá, Liris Alvarado, do Panamá. Ela também esteve anotando. Essa equipe é muito lindo. As que vocês veem que estão atrás. A Alessandra, que esteve ontem e hoje, desculpem. Entender nosso idioma, que a nossa linguagem tem sido preciso. A Tânia, que esteve hoje traduzindo do espanhol ao português. Também a outra tradutora, obrigada a todas no dia de hoje, compartilhando sua vida, sua sabedoria conosco. Ontem tuvo Showa, e acredito, estou segura que estamos desafiadas, equipadas para nos manter na missão. E muito especial nossos palestrantes estreia da Litona América, Maria Helena. Não vamos escutar, não vamos trazer outra pessoa. Pelo seu tempo, por colocar seus serviços, seus dons a essa equipe linda de mulheres. Muito obrigada por tudo e se vocês quisessem ter, fazemos então, né, que Marilena nos vai dar mais adiante. De parte minha, um grande privilégio poder trabalhar com vocês e todas como perguntam, reacionam. Isso me enche e me cumprir as minhas expectativas. Agradecida com Deus por tudo que o Senhor nos tem presenteado nesse mês para fechar com broche de ouro no mês de março com Missão da Mulher. Liris, que se desconectou, não sei se ela pode. Liris, coloque o seu vídeo para poder comentar lá também. Do Panamá. Olá. Caiu a internet, desculpem. Muito obrigada a cada um de vocês por esse tempo que vocês tomaram para desenhar esse webinar. Eu acho que todos, e conforme os comentários, todas estão agradecidas, têm sido edificadas e com esses 2 dias. Obrigada, Lute e Cláudia, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Muito obrigada, Ashley, por tudo. Assim, vou tirar um pouco um momento aqui para então nos despedir oficialmente das pessoas que nos estão vendo. Queremos agradecer a cada uma de vocês que conectou tanto ontem, hoje. Obrigada por ter separado essa segunda-feira, essa terça-feira,
para aprender um pouco mais de que nós, como mulheres de visão, podemos ter realmente um balanço na nossa vida. Quais são as coisas que nós devemos realmente dar importância, prestar atenção? Acho que todos nós podemos dizer temos aprendido. Agora mesmo vocês poderão ver na tela, está saindo uma enquete, que é uma enquete breve, são 4 perguntas. Vamos tomar um minuto para que vocês possam preencher. A seguir, vamos dar isso para que possam ter as respostas, que vai sair em seguida. Muito bem. 4 pessoas já responderam. Faltam 48. Se podem responder essa enquete. Agradeço muito. Aí tá, de que país te conecta? Para ter essas respostas aqui. Em que organização, denominação, estratégia de Cru Service? Já vão ser 16 pessoas que responderam. Já quase chegamos na metade. Essas enquetes são completamente anônimas, assim que, como falava, Lúcia estava falando desse ambiente seguro, você se sinta com a liberdade de responder como você quiser, porque não sabemos quem está respondendo a essas perguntas. Muito bem, já vai por 29 de 48. Vamos dar um minuto mais para podermos completar a todas as participantes. Somente faltam 15 pessoas que possam responder essas perguntas. Ao minuto 4, fechamos. Enquanto vocês preenchem, também vai estar recebendo seu e-mail, a gravação dos 4 temas que tivemos vendo, assim que esperem isso na sua carpete de entrada. 20 segundos para completar, de responder, e estamos fechando. 10 segundos. Muito obrigado, produção. Já podem fechar aqui a enquete. Aí, então, vocês precisamos. Aí pode sair brevemente alguma das respostas. E bom, com isso, minhas amadas amigas, em toda a Latinoamérica e o Caribe, damos por concluído esse webinar Mulheres Visão. Espero que vocês tenham se sentido inspiradas, equipadas, animadas, refrescadas para continuar cumprindo com essa linda missão que nosso Senhor Jesus Cristo nos ofereceu
ser discípulas em todas as nações, ensinando tudo o que Ele nos tem mandado, lembrando que Ele não deixa ninguém sozinha, está conosco até o fim dos tempos. Muito obrigada, que Deus abençoe. De Panamá, se despide Maria Helena, espero que seja presencial na próxima. Muito obrigada por tudo. Bênçãos, gratidão.